Muito bem, começamos então a nossa terceira aula sobre Mariologia. Vou compartilhar aqui nosso primeiro slide. Aqui. Nós paramos aqui. Os dogmas marianos, dos quais nós vamos tratar a partir desta aula, são 4. Maria, Mãe de Deus, é o primeiro. Perpétua Virgindade de Maria, é o segundo. Imaculado Conceição de Maria, o terceiro. E a Assunção de Maria é, portanto, o quarto dogma. Vamos passar adiante. Comecemos com o dogma da maternidade divina de Maria, que foi pronunciado em Éfeso, está aqui, 431. Se alguém não confessar que o Emanuel é Deus no sentido verdadeiro, e que, portanto, a Santa Virgem é deípara, pois gerou segundo a carne o verbo que é de Deus e veio a ser carne, seja anátema, seja excomungado, anatematizado. Tá certo? Então é preciso, diz o concílio, confessar que Maria é mãe de Deus, certo? Vamos ver, então, a questão da palavra grega Theotokos, né? Essa palavra, guardem bem essa palavra, porque essa palavra que vai marcar esse dogma. Então, já século V. A palavra grega Theotokos significa mãe de Deus, em grego, deu origem ao concílio de Éfeso de 431. O termo era conhecido há muito tempo. Dependia do modo de entendê-lo. Tal termo é a expressão de toda uma cristologia. O dogma mariano aparece em Éfeso ligado inseparavelmente a uma teologia da encarnação. A maternidade divina de Maria supõe a necessária compreensão do mistério de Cristo. Então, as discussões vão se aferrar tanto que vai ser preciso um concílio para resolver essa situação. O conflito que se gerou. Nós vemos aqui, temos dois protagonistas nesse concílio. São Cirilo de Alexandria e Nestório de Constantinopla, representantes de duas escolas de teologia, mas ultrapassa a rivalidade das escolas. Então, uma escola no Egito, né? Outra escola ali em Constantinopla, uma escola tinha uma visão completamente diferente da outra, todos os dois cristãos, né? Todos os dois clérigos, são patriarcas ali. Nestório era de Constantinopla, ele foi eleito bispo em 428, o qual, nos seus sermões, ele combatia Theotokos. Tal enfoque era dependente de sua visão sobre Cristo. Segundo ele, não se podia atribuir à divindade o sofrimento, o crescimento, o cansaço, etc., mas apenas a humanidade. Então se deveria dizer Cristotokos. A cristologia de Nestório era defeituosa na questão da união das duas naturezas. Afirmava demais as distinções e assim que não conseguia costurar uma união verdadeira. Tal implica na negação do Cristo como um e o mesmo. Então, o que está acontecendo aqui com Nestório, né? Ele vê a humanidade de Jesus, né? E tanta humanidade, né? Do sofrimento, do crescimento, do cansaço. Então, Maria, se pode dizer que Maria é Cristotokos, é mãe de Cristo. Como vai dizer que ela é mãe de Deus, né? Ela gerou Deus? Não, não era isso que estava sendo colocado. Então, Maria, vamos ver, Cirilo, que aí vamos entender direitinho, né? Importante isso. Nestório olha mais para o Cristo humano, então não há problema que Maria seja Cristotokos, a mãe de Cristo. Quanto ela ser mãe de Deus, não dá para dizer isso, não se pode aceitar isso. Então, qual é o problema dele? Ele separava muito as duas
naturezas, né? A humana e a divina de Cristo. Então, com essa separação toda, ele negava a unidade. Né? Quem é que está ali andando, pregando? É um só, não é só, né? É a mesma pessoa que está ali. O que dizia Cirilo de Alexandria? Assim ousamos chamar Theotokos a Virgem Maria, não no sentido que a natureza do Verbo tenha tido origem de Maria, mas como nasceu dela este santo corpo animado de alma racional, com o qual o Verbo se uniu, segundo a hipóstase, disse que o Verbo foi gerado segundo a carne, certo? Então, é isso que prega Cirilo e é isso que o concílio vai aceitar, né? É o que influenciou o concílio. Na verdade, ele já tinha sido encarregado pelo Papa, né? Para ele combater aquelas pregações de Nestor em Constantinopla. Os dois chegaram, né? Quase a vias de fato mesmo. Tal é o pensamento de Cirilo, isto é, a união entre a divindade do Verbo e a sua humanidade, a realmente física, pessoa. Né? Quando se fala em hipóstase, é isso, é a pessoa, unida na mesma pessoa de Cristo, a sua natureza humana e a natureza divina. E daí o título Theotokos para Maria. Vocês estão prestando atenção? A questão que surge não é nem sobre Maria, era sobre Cristo, né? Mas nessa unidade toda surgiu essa confusão. O Concílio de Éfeso assumiu a colocação de Cirilo e afirma primeiro o dogma da unidade de Cristo. Consequentemente, claro, vem o de Maria. Se Cristo é humano e divino, tem duas naturezas, mas essas duas naturezas estão unidas na mesma pessoa, por isso essa questão da hipóstase. Então, é o Filho de Deus que está aqui, né? Não é o espírito dele, né? A alma dele, o espírito dele andando e o corpo, não existe isso. Né? Está ali unida na mesma pessoa. O Concílio de Éfeso assumiu a colocação, então, de Cirilo. Temos aí primeiro, uma definição cristológica. Jesus é Cristo, é Deus e é homem. Em segundo plano, uma definição mariológica, Theotokos. Jesus é Deus e é homem. Logo, a mãe que deu à luz a esta pessoa, deu à luz ao Filho de Deus, feito homem, gerado na carne por Maria. Então, ela pode ser chamada Theotokos. Afirmando o caráter pessoal divino do homem, Cristo, é Deus, não é? A maternidade de Maria parece como divina, em conexão com a humanidade do Filho, na qual se dá a salvação do homem. Adelante. Os fundamentos deste dogma. Primeiro, o fundamento bíblico. Na Sagrada Escritura não encontramos a expressão técnica Mãe de Deus. E Nestório se fundava nesse fato. Na Bíblia não existe. Contudo, ele se enganava, né? Pois o título está na linha bíblica. Não existe Mãe de Deus na Bíblia, mas está na linha bíblica, e nós vamos ver. Olha lá. O texto sagrado, voltei um pouquinho aqui, né? A Bíblia, então, diz que Maria é mãe de Jesus Cristo, se você for ver Mateus 1:18. Maria, sua mãe, certo? Está ali. Mãe de quem que está falando aqui? Achou-se grávida por obra do Espírito Santo, tá vendo? Então, sua mãe. Mãe de quem? Mãe de Jesus. Mãe de Jesus Cristo. E afirma que Jesus é o verdadeiro Deus. Então, aqui afirma que Maria é mãe. Tem outros textos também. Aqui afirma que ele é Deus. Deus verdadeiro. 1 João 5:20. Este é o Deus verdadeiro. Então, a Bíblia não juntou mãe de Deus e também não teve essa preocupação. Fundamento bíblico. Agora, o fundamento histórico pastoral. O título Theotokos já era usado bem antes de Éfeso, na liturgia, em algumas pregações. Vamos vê-las. No Oriente, encontramos Orígenes 255, embora não seja claro, com segurança aparece em Alexandre de Alexandria,
Gregório de Nazianzen, inclusive Gregório diz, né? Se alguém não reconhece Maria como mãe de Deus, está fora da divindade. Então, já bem antes do concílio, já no Oriente, já se chamava Maria de mãe de Deus, de Theotokos. No Ocidente, Santo Ambrósio usa pacificamente o termo Mater Dei, que já está em latim, mãe de Deus. O Theotokos aparece na antífona mariana grega, mais antiga, talvez do final do século III. Então, vejam bem, essa antífona mariana aqui, gente, até agora o que se sabe é a mais antiga, né, esse resto arqueológico que foi encontrado, né, onde se chamou Maria de Mãe de Deus. Subtum presidio confugimus sancta Dei Genetrix, Mãe de Deus. Este texto, né, o papiro 470, está em grego, foi encontrado em 1917. O autor se dirige a Maria como Theotokos, o que equivale a aquela que deu à luz, geradora Dei para Deus, a que deu a luz a Deus, está se referindo a Jesus. Então, foi encontrado em 1917, mas se datou esse papiro do ano 470. Então, a igreja já usa isso, e o fato de a igreja, né, já estar usando isso já é um fundamento para dizer que isso, né, tem uma importância muito grande e é um fundamento para esse dogma da maternidade divina. Olha que bonitinho. A Lumen Gentium 56 trata dessa questão quando fala da anunciação. O momento determinante da vida e futuro de Maria foi o fato da anunciação. A Lumen Gentium dedica um parágrafo inteiro sobre o evento, é o número 56, onde ela recorda que Deus, sempre respeitoso da liberdade humana, faz preceder a encarnação do Verbo do consentimento da predestinada mãe. Assim, a encarnação não é somente obra do Pai, do seu Espírito, mas também da vontade e fé de Maria. Olha o que diz a Lumen Gentium, certo? Então, Deus, como se dissesse, não, está dizendo ali, né? Deus fez a proposta desta missão e Maria estava livre para dizer sim, como ela disse, não é? Então, o documento da igreja, a Lumen Gentium, está dizendo isso. É obra de Deus, obra do Pai, e também passou pela vontade, pela fé de Nossa Senhora. Deus não violenta ninguém, não é? A missão de Maria é uma missão livre, porque é um dom que Deus lhe oferece. O dom de amor não se impõe, tá vendo? A missão de Maria é uma missão ativa, ela é uma mulher ativa, ela teve que dizer sim, não só no momento da anunciação, mas o sim dela até, né, até ser elevada aos céus. Assim como uma mulher contribuíra para a ruína, lembram do paralelo Eva-Maria, e a morte, uma outra haveria de contribuir para dar a vida, certo? Maria não foi um instrumento passivo nas mãos de Deus, mas cooperou ativamente na salvação. A cooperação de Maria que nós vamos ouvir em outros momentos. E nesta direção, a Lumen Gentium aponta o pensamento dos padres antigos. Lumen Gentium 56 diz: obedecendo, tornou-se causa de salvação para si e para todo o gênero humano. O nó da desobediência de Eva encontrou solução com a obediência de Maria. Santo Irineu já, né? O Lumen Gentium cita Santo Irineu, já de novo voltando ao paralelismo Eva-Maria, para já poder dar um passo a mais, que é a cooperação de Maria na obra da salvação do seu filho. Reflexões teológicas a partir, então, desse dogma e dos fundamentos bíblicos e eclesiológicos, não é isso? Tradição da Igreja e também um documento do Concílio Vaticano II. O termo da maternidade de Maria. O filho que nasce de Maria
não recebe sua autonomia pessoal da sua humanidade, mas da segunda pessoa da Trindade. A pessoa em que termina a maternidade de Maria é o Filho de Deus, pois Maria é, pois, mãe do Filho de Deus, não segundo a sua existência eterna, mas segundo a sua existência humana, certo? Ninguém é doido de dizer que Maria gerou a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Não é isso. Maria é mãe de Deus nesse sentido. Quando se fala o termo da maternidade, quer dizer, a maternidade, termo que significa terminar, né? Iria terminar em quê? Qual seria o objetivo disso? A missão disso? É um termo teológico, né? O termo da maternidade. Para que Maria foi escolhida para ser mãe? Mãe do Filho de Deus, certo? É isso aí, então. Já explicamos isso. Uma configuração única com o Pai. Maria, de forma analógica, reproduz no tempo a paternidade eterna da primeira pessoa da Trindade. Deus gera desde sempre, Maria gera no tempo. Maria, enquanto Deus gera o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Maria gera na humanidade o Filho de Deus. Maria no tempo gera, está escrito aqui, né? Segundo a natureza humana. O Filho que o Pai, desde a eternidade, gera na Trindade eterna. Maria e o Pai possuem como Filho a única e mesma pessoa. Então, isso é que a gente precisa ficar atento, né? Única e mesma pessoa. A maternidade divina no plano da salvação. Outra reflexão teológica, como é que é essa maternidade no plano da salvação? Como é que Maria ajuda nisso? Não é Jesus o único Salvador? Precisa de Maria? Inclusive, o questionamento dos evangélicos, né? Esta primeira e fundamental cooperação de Maria na obra da salvação consiste em dar ao Verbo uma natureza humana, certo? Então, a primeira cooperação de Maria é isso, ser a mãe do Verbo. Com isso, Maria estabelece o contato imediato entre Deus e a humanidade a ser redimida. Então, Maria, ela faz esse papel. Ao ser mãe do Filho de Deus, ela estabelece também essa relação de salvação mais estreita com a humanidade. Ela dá ao mundo o único mediador, Cristo, Jesus. Por ela, o Verbo se torna um de nós, da nossa raça, e nosso representante perante o Pai. Maria associada a Cristo na obra da salvação é um pouco a mesma reflexão, né? Maria coopera primeiramente na salvação, dando aos homens o mediador, certo? Todavia, a cooperação de Maria não se resume à encarnação, olha, não é só, né? Não é só a maternidade daquele momento. Maria também é mãe sempre, até hoje. Todavia, a cooperação de Maria não se resume à encarnação. A Lumen Gentium diz claramente no número 56. Consagrou-se totalmente a si mesma, qual serva do Senhor, à pessoa e à obra do seu Filho, servindo a quê? Ao mistério da redenção, da salvação. Olha que bonito, não é? Isso que faz a gente gostar mais de Maria, Mãe de Deus, quando a gente vai descobrindo cada vez mais a ação de Maria na nossa vida, na vida da igreja e assim por diante. A fundamentação bíblica, né, da cooperação de Maria, a fundamental, cooperação de Maria dá-se no sim total, na hora da anunciação. Contudo, todos os fatos que o Evangelho coloca revelam Maria colaborando com a pessoa do seu filho e na sua obra de salvação. Ela coopera com o seu filho e na obra da salvação que Jesus veio instalar. A visita a Isabel, por exemplo, Maria que mostra Jesus aos pastores, outro exemplo. Maria que o apresenta no templo, outro exemplo. Maria que a procura no templo, que o procura no templo.
Maria que revela Jesus nas bodas de Caná, por fim, Maria no Calvário. Tá? Em todos esses momentos, né, principais da salvação da humanidade, Maria estava ali presente com o seu filho, certo? Desde a maternidade até o final. E opa, eu acabei apertando antes da hora. E da maternidade universal de Maria, a sua intercessão. Da encarnação à morte do filho, ela está associada a ele na obra da redenção, certo? Isso bem claro. E agora, na glória, junto ao Filho, no tempo da igreja, qual é o seu papel? E agora, Maria está junto do seu Filho? A resposta é uma tarefa de maternidade universal, que se expressa essencialmente numa intercessão por todos os homens. Qual é o trabalho de Maria agora? Certo? Intercessão por todos os homens. Homens e mulheres aqui, né? Esta tarefa, com dois enfoques, é resultado de todo o passado de Maria. Prolongamento da sua maternidade na encarnação e da sua associação com o Cristo até o Calvário. Por isso, Maria é, para nós, mãe na ordem da graça. Não só mãe por conta que ela deu à luz a Jesus, né? Mas porque depois ela continuou essa obra da salvação. E hoje, na glória, ela não descansa. Ela continua agindo, ainda cooperando com a obra da salvação do seu filho, porque a obra de salvação do seu filho ainda está em curso enquanto estivermos por aqui. Adiante. Vamos ver também aí o exercício da maternidade de Maria. Para afirmar o exercício de sua maternidade, isto é, de sua intercessão, temos dois textos fundamentais. Como é que Maria intercede, está lá na Bíblia. O texto base é Bodas de Caná, gente, João 2, 1, 12. Não vamos ler, né? Mas a gente lembra, já sabe. Nós somos católicos, a gente lembra. Características aí presentes. Solicitude materna, é espontânea a intervenção de Maria, ela volta-se para realidades materiais humildes, não está preocupada com grande coisa, né? Está preocupado com que o casamento continue pelo atendimento do seu filho. Não é ela que vai fazer, mas é o seu filho. Fazei tudo o que ele vos disser. É cristocêntrico e é eficaz. É exatamente isso, né? Essa característica de Maria, ela aponta para Cristo. Quem é o centro é o Cristo, não é Maria. Então, a maternidade de Maria aparece muito bem aí e a sua intercessão. E em Pentecostes, o texto é de Atos, capítulo 1, versículo 14, diz que Maria esperava o Espírito Santo na oração com os apóstolos. A tradição sempre valorizou este texto no sentido de que a prece de Maria foi uma missão específica para alcançar a vinda do Espírito Santo. Ela continua, né, intercedendo, rezando, e isso quer dizer a sua missão, certo? A missão que ela recebeu e aceitou. Abrindo as cortinas, a intercessão de Maria, eficaz e universal. Pelo duplo título, Mãe de Deus e Cooperadora de Cristo, nós vamos ouvir muito isso, a universalidade é consequente da sua maternidade, que não pode excluir nenhum filho. Então, vejam bem, Maria é mãe de todo mundo, é mãe de todos os seus filhos. E aí não se pode excluir nenhum filho. Todo mundo está abarcado nessa intercessão de Maria, por isso é universal, né? Entre ela e Cristo dá-se uma unidade fundamental. Eu falei vínculo num outro momento. Seria falsificar apresentar Maria como a mais misericordiosa que o seu filho. Não é. O amor de Cristo para com os homens é amor pessoal, de Deus, infinitamente superior ao da sua mãe. Por outro lado, importa lembrar que Deus concede em total gratuidade a Maria o dom real de cooperar
eficazmente na obra da salvação. O dom é puramente gratuito, mas na sua gratuidade e dependência de Cristo, não é menos real e menos eficaz por benevolência de Deus. Então, o que a igreja está dizendo na Lumen Gentium 60? Quem salva é Jesus. O amor misericordioso de Deus é Jesus. Mas isso não diminui em nada a missão de Maria de cooperar eficazmente. Se ela fala ao filho, o filho ouve. Porque já temos, fundamentos na Bíblia. A intercessão de Maria e os santos. Como é que fica, então, a Maria interceder e a questão da intercessão dos santos? Vamos pensar. Todos os eleitos já na glória gozam de um certo poder de intercessão. Então, nós podemos fazer pedido a qualquer santo. Eles já intercedem por nós. Maria, situando-se dentro desta comunhão dos santos, certo? Maria está dentro da comunhão dos santos, só que num plano superior, porque só ela é mãe de Jesus. Pela sua importância especial que deriva da sua missão particular, então ela está no plano superior, pela sua universalidade e particular eficácia, e pelo seu caráter materno. Então, por conta disso, ela se encontra na intercessão de modo diferente dos santos em geral. E aí, qual é a importância, então, de nós celebrarmos Maria? Olhando ali o relógio. Impossível conformar-se perfeitamente ao plano salvífico de Deus sem reconhecer o lugar e a função que Maria aí tem. Não por direito, mas por benevolência de Deus. Como é que Maria participa dessa cooperação? Por conta da benevolência de Deus. Neste plano, Maria é essencialmente mãe e rainha. Esses dois títulos ajudam bem a mostrar o essencial da sua função na glória. Qual é a função de Maria na glória? Sua intercessão materna, ela é mãe, por isso ela intercede. A sua intercessão é universal, é para todos, e acontece, é eficaz, e ajuda a produzir filhos para o reino. Prestar, então, um culto especial a Maria significa responder ao amor de Cristo e do Pai. Maria recebe da igreja um culto especial. Ela recebe um culto especial, certo? De veneração, porque mãe de Deus, cooperadora de Cristo e a nossa mãe, certo? Então, todos os santos recebem um culto, assim por igual, mas Maria recebe um culto especial, diz a Lumen Gentium. Não citei aqui, né? Vamos citar aqui mais embaixo, talvez. Ah, sim, está aqui. Vaticano II, Lumen Gentium, número 66. Este número não cita o termo grego hiperdulia, comumente usado na teologia. Os termos latria e dulia foram definidos no Concílio de Nicéia II, em 787, no contexto da polêmica iconoclasta. Então, estava ocorrendo aquela polêmica iconoclasta, que quebraram aí as imagens, não podia mais venerar essas imagens. Então, a igreja retoma isso e o Concílio de Nicéia insiste que sim, se pode usar as imagens. Nós conversamos sobre isso num momento atrás. Então, esse culto especial de veneração a Maria, a teologia chama de hiperdulia, certo? Enquanto dulia para todos os santos, e latria para Deus. Para Deus é o culto de latria, certo? Latria significa adoração. Não é idolatria, viu, gente? Porque idolatria significa adorar, adoração, latria, a ídolos, certo? Então, prestar bem atenção nessas diferenças. Muito bem. Aí, terminamos o dogma muito rapidamente, com certeza. Depois vocês podem ler na bibliografia que vamos colocar no final. Na apostila também vocês podem avançar um pouco mais.
tomar uma aguinha e continuar. Vamos falar do dogma da Imaculada Conceição. Esse já deu mais polêmica, certo? Nós vamos ver aqui por quê. Se o da maternidade de Maria deu polêmica, né, por conta daquela questão do Theotokos, esse daqui também vai dar polêmica e bem mais. Então, qual é esse dogma? Ele está na Inefabilis Deus, de 1854. Olha, gente, já no século XIX, esse dogma. E quem é que definiu? O Papa Pio IX, certo? O que ele disse? Declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina que afirma que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua concepção, tenha sido preservada de toda a mancha do pecado original, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em consideração aos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano. É uma doutrina revelada por Deus, olha aí, peso, né? E, portanto, deve ser crida firmemente e constantemente por todos os fiéis. Isso quer dizer que quem não acredita está fora, né? Está fora da unidade com a igreja, porque é um dogma, certo? Ó, no primeiro instante, vamos prestar atenção, da sua concepção, tenha sido preservada, está aqui o cerne, preservada intacta de toda a mancha do pecado original. E eu já cliquei ali, vamos à frente. Vamos ver isso, né? Como é que funciona. O dogma da Imaculada Conceição é correlativo ao do pecado. Por quê? Imaculada Conceição quer dizer que ela foi concebida sem pecado, né? É correlativo ao do pecado original, da qual Maria foi preservada. Olha a primeira afirmação, Maria foi preservada do pecado original. Não tem pecado, Maria. Que é o pecado original? Segundo Hammer, grande teólogo e mariólogo, o pecado é uma situação universal de condenação que envolve todos os homens, antecedentemente a uma pessoal decisão livre. Então, não é porque eu quero ou não quero, eu já participo disso, né, do pecado original. Condição, todavia, histórica e não essencial causada pelo homem, e não simplesmente dada pela criação mesma. O que está dizendo aqui? É causada pelo homem, né? É uma condição histórica. O homem pecou, né? O primeiro homem pecou, e aí esse pecado passa para todo mundo, todos nós. Na história do dogma mariano, a doutrina da Imaculada Conceição de Maria é a que encontrou maiores opositores dentro da igreja mesma, também o dogma que ocupou mais espaço de tempo antes de ser definido e tornar-se pacífico na fé, quer dizer, demorou muito, certo? Para chegar a ser definido. Para nós hoje é tranquilo, Maria é a mais perfeita redimida, mas em outros tempos a Imaculada significou para muitos teólogos uma visão onde Maria estaria excluída da necessidade de redenção. Qual é a pergunta aqui que eles faziam, a dificuldade? Se Maria nasceu sem pecado, então ela não precisa da redenção, não precisa ser salva, certo? Então, para lá, a salvação de Jesus é para todos. Como é que é essa questão de Maria? Reconhecer em Maria Imaculada parecia infringir a lei da redenção universal, que eu acabei de dizer. Foi necessária uma longa maturação teológica para poder superar essa dificuldade de entendimento, certo? Desculpa. O conceito de corredentora remete para uma participação indireta, subordinada, mais importante da bem-aventurada Virgem Maria na redenção, pois Maria deu à luz o Redentor Jesus Cristo, que é o responsável por toda a redenção. Então, Jesus é o responsável por toda a redenção. E Maria está ali
né, com uma participação. Por quê? Porque Maria é imaculada. Foi dito já, né? Vai-se e volta-se a Jesus por Maria por todo tempo e a todos os seus filhos e filhas. Vamos ver depois, né, de colocar essa questão na teologia, a teologia vai para as Escrituras. Está aqui, né, um texto do manuscrito do livro de Isaías no Museu de Israel, Jerusalém, dos manuscritos do Mar Morto. Gente, isso aqui foi achado, ele e outros tantos que foram achados juntos no Mar Morto, 1946, 47, né, foi achado vários textos da Bíblia que estavam perdidos e ninguém sabia. Foi achado agora no século XX. Bacana isso daqui, né? E eles não têm nada assim de diferente, né? Do Isaías que está na nossa Bíblia, né, que foi fechada aí nos primeiros séculos da nossa igreja. Como que fica essa questão do dogma nas Escrituras? Tem algum fundamento escriturístico, desculpa, sobre a questão da Imaculada? Eu acho na Bíblia a questão de que Maria é Imaculada. Vamos ver isso. A liturgia e a bula definitória de Pio IX colocam a base escriturística da Imaculada Conceição no proto-evangelho. Começamos lá, Gênesis 3:15. E na saudação que o anjo dirige a Maria na Anunciação, Lucas 1:28. O cheia de graça parece ser o texto escriturístico que fundamenta melhor a realidade da Imaculada Conceição. O Queritomene, dirigido a Maria como um nome pessoal, oferece indícios favoráveis da plenitude de graça nela. Sem, contudo, dar disso uma prova de si. Será necessária uma releitura à luz da tradição. Então, já aparece nesses textos aí uma possibilidade de que a Bíblia afirmaria que Maria nasceu imaculada. Maria sempre foi imaculada. Se ela é cheia de graça, então não tem mácula. Poderíamos também olhar para o capítulo 12 do Apocalipse, né? A mulher vestida de sol, a lua debaixo dos pés, representaria a igreja celeste e terrestre, como também Maria, representante dessa igreja. Contudo, com este texto do Apocalipse, teremos apenas um raciocínio teológico que ultrapassa o campo da exegese. Período patrístico, como é que isso foi discutido no período patrístico, a questão da Imaculada Conceição. Neste tempo, no Oriente, não se encontra explícita afirmação de tal privilégio. Então, o que é privilégio, né? Que Deus concedeu esse privilégio a Maria de ser imaculada. Tá? Nasceu, viveu imaculada, é imaculada, não tem pecado. Mas textos apócrifos da época apresentam Maria à imagem do modelo Cristo. Nesse sentido, o proto-evangelho de Tiago, que é um apócrifo, né, do século II, diz que Maria teria tido uma concepção virginal como a de Jesus. Algo de extraordinário teria acontecido na concepção de Maria. Quando Maria nasceu, né, parece que foi igual Jesus, né? Olha só, onde a reflexão está indo. Ela nasceu como Jesus, sem pecado. De alguma forma, coloca uma primeira tomada de consciência intuitiva. Olha, a teologia já começa, né? E mítica da santidade perfeita e original de Maria na sua concepção. Então, né, começa fora da Bíblia, né? Tem já nas igrejas, nas pregações e tal. Mas a reflexão começa daí, dos apócrifos. De alguma forma, coloca, então, a primeira tomada de consciência. Já li isso aqui, né? Para os que admitiam a santidade perfeita de Maria, surgia a questão do desde quando
Maria é santamente perfeita? Desde quando Maria é imaculada? Ou quando lhe foi concedido? Quando que Deus concedeu-lhe tal privilégio? Alguns padres falam da purificação no momento da anunciação. São Gregório, Nazianzeno, Santo Efrem. Eles dizem isso, né? No momento da anunciação, ela recebeu esse privilégio, certo? E esse privilégio se estendeu desde antes ela nascer. Olha que ideia. Olha que reflexão teológica bacana. Isso no Oriente. No Ocidente, para nós aqui, né? A influência de Santo Agostinho na luta contra os pelagianos. O que Pelágio sustentava? A santidade perfeita de Maria na ordem pessoal, mas como fruto de suas forças. Olha só. Maria decidiu, né, ser imaculada. Pelágio está pensando mais ou menos assim. As forças de Maria, com as suas próprias forças. Agostinho também afirma a ausência de pecados pessoais em Maria, mas como puro dom da graça de Deus, um privilégio excepcional que lhe foi concedido em vista da maternidade divina. Então, ela recebeu esse privilégio para que ela pudesse ser a mãe do Salvador. No segundo momento, Juliano de Eclano, no século IV e V, também pelagiano, ele sustenta o nascimento perfeitamente puro, sem pecado original de Maria. Então, nós temos aqui Pelágio, temos aqui Santo Agostinho com seu livro De Trinitate. Como é que isso, né, surgiu aí, mas no Ocidente, como é que isso se desenvolveu? Evoluiu, né? Essa reflexão evoluiu. A primeira afirmação explícita sobre a Imaculada Conceição encontramos em Teóctenos, no século VI, bispo de Lívias, perto de Jericó, portanto, né, lá em Israel. Ele fala da sua santidade original desde o nascimento. Então, a reflexão já volta, né, lá desde o nascimento de Maria. Maria nasceu, olha só o que ele diz, né, a descrição dele, que ele imagina. Maria nasceu como os querubins, como os anjos, de uma argila pura e imaculada. É como se Deus, né, moldasse Maria de um barro que não tinha mistura de nada. Santo André de Creta, São Germano de Constantinopla, São João Damasceno, já estamos no século VIII, insiste na santidade original de Maria desde a sua concepção. Aí, essa afirmação teológica da santidade plena de Maria desde a concepção já se firma, né? A festa da Imaculada começa, então, nessa época, século VIII, e começa com os bizantinos, né? Começa lá no Oriente. Assim, no final do período patrístico, no Oriente, lançou-se a questão da santidade de Maria desde a sua concepção. Daí para frente, progressivamente, a doutrina da santidade original de Maria vai se expandindo até o século XV. Deste século para frente, ela começa a entrar em certa decadência. Entre as causas, o contato com o Ocidente latino e muitos dos seus teólogos que o negam. Teólogos negavam isso aqui no Ocidente, né, na Europa. E também por ter aparecido nesse momento histórico a Reforma Protestante, que negava Maria e tudo mais, né? Ela era mãe de Jesus, então isso eles não negavam porque não tem como. Por fim, a mesma definição dogmática de Pio IX, com a força de oposição contra a infalibilidade pontifícia. Então, você vê, né? A decretação do dogma da Imaculada, né, deu um auê bastante grande, mas depois foi baixando, né, já conseguiu. Contudo, uma diferença ocorre entre os ocidentais que expressam a Imaculada em forma negativa. Sem pecado, forma negativa, ela é imaculada de forma negativa. Essa é uma maneira de pensar. Forma negativa como? Teologicamente significa sem pecado original. Não tem pecado, negativa, né? Não tem pecado. E os orientais apresentavam em forma positiva, toda santa, toda plasmada pelo Espírito Santo,
feita nova criatura. Percebem a diferença? Vamos ver, então, a evolução da doutrina agora no Oriente, porque a doutrina da Imaculada, ela vai enfrentar essa barreira, né, no nosso Ocidente aqui, na Europa, certo? Vamos ver por quê. O influxo de Agostinho fez diminuir o embalo, principalmente por dois motivos. A fama negativa no Ocidente possuíam os apócrifos e o patronato pelagiano de Juliano de Eclano. Certo. Então, né, pela influência dos pelagianos e pela influência dos apócrifos, que não eram bem quistos aqui no Oriente, é isso que está dizendo ali, né, diminui esse embalo do desenvolvimento, da evolução do dogma da Imaculada Conceição. Felizmente, a festa litúrgica da Concepção de Maria irá contrabalançar e exercer uma função positiva no desenvolvimento dessa doutrina, a festa litúrgica da Concepção de Maria. Tal festa fará penetrar sempre mais uma percepção de algo extraordinário na Concepção de Maria. Chegará a culminar na sua concepção imaculada. Tem alguma coisa nessa festa, porque a festa já estava, né? Já tinha. Mesmo que ela tenha sido mal recebida aqui no Ocidente, a festa litúrgica já acontecia, né? Ela passou do Oriente para o Ocidente, como nós vimos ali. Do Oriente, século VII, passou-se para a Itália no século IX e depois para a Inglaterra no século XI. Por que estamos falando em Inglaterra aqui, né? O nosso autor aqui tem muito aqui do Afonso Murat, de Maria toda de Deus e toda humana. Não sei se está certo aí, né? Se dá para ver. É esse o livro dele. Porque nós vamos falar daqui a pouco de Duns Scotus. Os opositores. Tem opositores ao dogma da Imaculada e temos gente a favor, teólogos a favor. Vamos aos opositores primeiro. A fé do povo intui a realidade e o povo adere, mas encontrou opositor entre os teólogos, entre os quais o próprio São Bernardo, gente, século XII, que ele, escrevendo uma carta protestando contra a introdução dessa festa no Oriente, ele diz: é uma festa desconhecida da Igreja, desaprovada pela razão, não recomendada pela tradição. É uma novidade empreendida contra o rito da Igreja, uma novidade que é mãe da temeridade, irmã da superstição, filha da leviandade. Olha só, o grande São Bernardo, né, não era a favor dessa festa e muito mais da teologia da Imaculada. Teólogos a favor. Começamos com Edmer, monge de Canterbury. Aonde que é isso? Na Inglaterra. Beneditino, secretário de Santo Anselmo. Foi o primeiro teólogo da Imaculada Conceição. No seu tratado de Conceptione Sanctae Mariae, Edmer propôs um argumento de conveniência mais ou menos assim, né, que depois vai acabar sendo usado por vários teólogos. Otuit, decuit, ergo fecit. O que significa isso? Vamos na reflexão aqui para vocês entenderem. Edmer não percebera outro problema importante, o da redenção de Maria. Então, ele não tratou disso, né? Da questão se ela não tinha pecado, como é que fica a redenção dela. Será este o problema que vai unir na oposição grandes teólogos do século XIII? Santo Alberto, Santo Tomás, gente. São Boaventura, Alexandre de Ares e outros tantos, né? A revelação fala da redenção universal, certo? A redenção universal é salvo, todo mundo precisa ser salvo por Jesus, certo? Todo mundo. E Maria. Como fica? Maria não pode escapar dela. Então, a saída teológica mais aceita era da purificação já no seio da mãe, como Jeremias 1,5. Desde o ventre materno eu te gerei, blá, blá, blá. Assim concordava São Bernardo. Assim também São Tomás, dominicano, ao lembrar a festa da Natividade
de Maria. A única maneira, né, aceita era essa. A grande virada aconteceu quando, gente? No século XIV, graças, 200 anos depois, né? Graças a John Duns Scotus, franciscano, amigo do Mamed, franciscano, inglês, no contexto da polêmica da Imaculada Conceição contra os dominicanos, certo? Então, os dominicanos são contra esse dogma que Maria seria imaculada e os franciscanos que defendiam isso. Então, vamos ver um pouquinho de Duns Scotus. Duns Scotus derrubará a objeção fundamental graças ao seu argumento do perfeito mediador. Perfeito mediador. Guardem isso. A concepção imaculada de Maria, longe de ser uma falta de redenção, é antes a redenção levada ao máximo grau. Eita, coisa bonita, né? É uma redenção preservativa. Já ouviram falar isso? Redenção preservativa. Esta redenção não é só possível, mas é exigida. Cristo, de fato, sendo perfeito mediador, devia colocar em ato, aliás, deveria colocar um ato de mediação perfeita. E ele fez em favor da sua mãe. Jesus Cristo é o perfeito mediador, certo? Então, para ser o perfeito mediador, ele tinha que ter pelo menos um ato de mediação perfeita. Qual foi a mediação perfeita que ele fez? A favor de Maria, desde o seu nascimento, certo? É a redenção perfeita. Maria está, portanto, redimida. Por isso que ela não tem mais pecado, porque ela está redimida completamente, certo? Olha que bonita essa reflexão de Duns Scotus. No final, ele assumiu o argumento de Edmer. Né? Podia, olha aqui, né, a tradução daquele latim lá, vamos ver se a gente pega aqui. Potuit dequit ergo fecit. Podia, era conveniente que fizesse isso e, portanto, Jesus fez. Né? O dogma ficou caracterizado como dogma franciscano. Qual é o dogma franciscano? É isso aí. Após Scotus, a doutrina da Imaculada Conceição vai crescendo rapidamente, embora com grandes lutas. Século XV, 1438, o Concílio de Basileia declara que a doutrina da Imaculada Conceição é coerente com a fé, mas o concílio foi declarado inválido, então não adiantou nada. Houve lá um problema de conciliarismo, né? Não vou explicar o que é isso, vocês procuram depois. Em 1447, o Papa Sisto IV aprova oficialmente a festa em uma missa que contém a afirmação do privilégio. O Concílio de Trento, 1545-1563, ao afirmar o decreto sobre a universalidade do pecado original, coloca uma cláusula. O concílio não entende colocar neste decreto a Beata Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus. Duas coisas. Né? Então, o Papa Sisto IV aprova oficialmente a missa. Lembra que essa festa da Imaculada já estava espraiada para vários lugares, mas não ainda era missa oficial. Agora se torna. E o Concílio de Trento diz, né, que entende a redenção universal, mas que Maria está fora disso, certo? Porque não tem pecado, já foi redimida, já foi. A redenção de Jesus vale para o presente, para o passado e para o futuro. Perfeita. E após muitas petições, no dia 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX define, então, o dogma da Imaculada com a bula Ineffabilis Deus. Fatos paralelos aconteceram aí as aparições, né, de Santa Catarina de Lavouré, em 1830, lá em Paris, e Lourdes. Então, também a aparição de Maria ajudou a evoluir, né, essa reflexão e o culto a Maria. Tá dando os escotos aqui. E aqui, sabe o que é essa caneta aqui, gente? É a caneta que o Papa Pio IX definiu solenemente o dogma da Imaculada Conceição. Ele assinou o dogma com essa caneta aqui. Sabe onde é que ela está? Na Colômbia. Tinha um cardeal que morava lá em Roma, era amigo, né, de um papa que tinha essa caneta e presenteou.
reflexões teológicas. O fundamento do privilégio. Estamos quase já encerrando aqui, né? Muito bem, é isso mesmo. O privilégio da Imaculada Conceição não foi concedido a Maria como pessoa isolada do resto da humanidade, no plano da salvação. Antes, ele é de natureza funcional, em vista do seu filho e da inteira humanidade redimida. Certo, gente? A humanidade inteira também recebe esse privilégio de Maria. É para ela pessoalmente, mas também é para a salvação de todos. Por certo, Maria é uma pessoa e ela tem uma identidade própria, não se reduz a uma pura função. Seus privilégios, primeiramente, redundam na glória pessoal, é pessoal dela, né? Primeiramente é para ela. Contudo, permanece certo que a pessoa de Maria não teria sido chamada a tal glória se não fosse predestinada àquela tarefa única que ela possui na obra da salvação, junto e subordinadamente ao seu filho. É exatamente o que eu acabei de falar, certo? Subordinadamente ao seu filho, coopera para a salvação a Imaculada Conceição. Ela ser imaculada é um privilégio, né, da ação perfeita, do mediador perfeito, Jesus. A maternidade divina, primeiro fundamento da Imaculada Conceição. Então, um dos fundamentos vamos buscar na maternidade divina. Assim reza o prefácio da festa da Imaculada. Tu preservaste a Virgem Maria de toda mancha do pecado original, para que, cheia de graça, se tornasse mãe digna do teu filho. Está vendo? Maria Imaculada, porque é mãe de Deus. Por que que ela foi preservada do pecado? Para ser mãe. E se ela é mãe de Deus, então, tá, aí já é o fundamento de que Maria, tornando mãe de Deus, foi imaculada. Certo. O princípio da graça da santidade, o princípio da graça da santidade é a santa humanidade de Cristo, em quem reside substancialmente a plenitude. Então, Jesus, ele nasceu, né, como humano, plenamente humano, certo? Então, o princípio dessa graça Maria é por conta disso, da humanidade de Jesus, o Filho de Deus feito homem. Foi de Maria que o Verbo recebeu aquela humanidade de que fez, assumindo-a a fonte da graça. É em Maria e por meio de Maria que a natureza humana se doa a Deus. É nela e por meio dela que Deus diviniza a natureza humana. Ela é a primeira a receber de Jesus a divinização em troca da humanidade que dá a ele. Então, em troca, é uma palavra meio estranha, né? Mas em troca da humanidade que Maria deu, Deus dá a ela essa divinização, certo? Entendendo bem, divinização, né? Como privilégio dado por seu filho Jesus. Maria coopera na redenção, já falamos isso algumas vezes, então vou passar. A associação de Maria à obra redentora, já falamos também algumas vezes, né? Está aqui. Maria coopera desde a encarnação até a cruz, certo? Ela é a perfeita cooperadora, né? Ali na cruz, Maria, por desejo e por mandato de seu filho, é a mãe, né? A mãe cuida dos filhos, não é isso? Não quer que todos os filhos se deem bem? Opa, que bonito. O dogma da virgindade de Maria, aí nós vamos deixar para a próxima aula. Nós terminamos aqui a nossa aula. Deus que abençoe vocês. Amém. Até a próxima.